Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. O workshop Herança Divina está no ar com mais um entrevistado. E já vou pedir para quem estiver chegando aí, manda 3 aviãozinhos para compartilhar. A gente vai falar sobre expansão de consciência com o Matheus. Matheus, ele é um escritor, médium, empreendedor. Tá lançando o seu livro esse mês, né? Eu acredito que é esse mês, ele me falou, ele vai falar com a gente. E ele vai trazer aí algo aí um tanto diferente do que vem sendo apresentado pra gente com relação a essa coisa de que a gente tem que ser melhor todos os dias, sabe? Essa cobrança até que leva muitos de nós a um processo de ansiedade, né, de uma busca frenética, que às vezes não é muito bacana. Então nós vamos chamar, Para quem está chegando agora, o workshop Herança Divina é um workshop com 17 entrevistas com a finalidade de auxiliá-los a elevar o nível de consciência para essa herança divina, para o que já é, algo que está aí, mas que por muitos bloqueios, muitas dificuldades a gente não consegue virar a chave e não consegue acessar, o que é óbvio, né, mas que já está liberado para todos. Estamos ao vivo! Agora sim! Você consegue me ouvir bem? Consigo, mas eu vou colocar o fone, porque aí eu escuto melhor. Deixa eu tô ouvindo bem você. Pessoal, aí de casa, tá tudo bem? Obrigada, Titi. Vamos lá, estão me ouvindo bem? Tá ouvindo bem aí, amor? Olá, me ouve? Eu te ouço bem. Você me ouve? Sim. Pessoal aqui, por favor, dá um ok se consegue nos ouvir. Dá um joinha. Já aproveita enquanto a gente está esperando aí, manda um aviãozinho para 3 pessoas. Eu mandei para 30, tudo bem? Ai, meu Deus, eu tenho até medo de mandar, porque trava tudo aqui, sabia? Quando eu começo a mandar os convites. Trava. E por isso que deve ter travado para eu entrar. Boa, a Gessi falou que tá bom, o Titi também falou que tá bom. Vamos lá, Matheus. Vamos lá, e aí, como que você tá, mulher? Eu tô bem, tô aqui, num processo, né, Lindo, maravilhoso. na gripada, né? Eita! É aquela coisa, quando a gente se joga para se desafiar, sempre vão aparecer coisas para tentar, né? Não faz Impedir. isso, Com impedir, certeza. mas a gente vai que vai, né? Porque quando a gente Faz parte. quando a gente começa a ter consciência, a gente, né, não deixa as pedrinhas no caminho atrapalhar a gente. Com Mas é isso, certeza, isso gente. faz parte. Eu tenho uma conexão com o Matheus já de alguns anos. Eu tive uma oportunidade um tempo atrás de falar com um dos mestres que ele tem conexão, foi muito incrível, virou algumas chaves para mim. Eu lembro que ontem eu falei algo assim do tipo, uma frase, uma palavra é capaz de mudar a vida de uma pessoa, né? E aquela experiência ali, teve uma fala que entrou, eu escutei, eu não gostei do que eu escutei, o mentor falou para mim ali, esse cara não sabe de nada, não sabe de nada. Não me conhece, não Nem sabe da me minha vida. conhece, tá falando aí, não gostei. Mas, né, ressoou muito e virou muitas chaves para mim, né, durante a jornada. E a gente sempre veio mantendo contato. Fizemos o trabalho no Inesperado, né? Sim, o ano passado, né? Ano passado. Muito E agora legal. ele está lançando um livro sobre a expansão da consciência. Fala um pouquinho para a gente desse projeto. O livro chama-se O Poder da Escolha. Descubra como desbloquear experiências extraordinárias através da expansão da consciência. E o poder da escolha, ele surge
com o objetivo de trazer mais clareza sobre o que é a expansão da consciência, como nós podemos alcançar experiências diferentes. Eu sei que quando nós falamos experiências extraordinárias, surge algo até meio assim, meio desconfortável para algumas pessoas, né? Porque fala assim, nossa, eu tenho uma vida tão cotidiana, tão comum, né? E viver o extraordinário para mim parece algo assim, uou, né? Completamente difícil. E o extraordinário ele não é algo completamente assim inusitado que você tem que viver. O extraordinário é você sair dos pensamentos ordinários, é você sair daquela vida ordinária, né? E você trazer realmente a sua característica. Quem você é, como que você vive e como que você pode expressar o seu melhor para o mundo. Porque o mundo está esperando isso de nós, né? E o livro retrata exatamente isso. E como a expansão da consciência pode auxiliar isso de uma maneira muito simples, muito leve, gostosa, trabalhando aí algumas crenças, paradigmas, costumes, hábitos, filosofias. E é isso aí. Show de bola. Vai lançar quando? Agora esse mês? Então, ele teve uma prorrogação. Nós íamos lançar agora no dia 22, e aí hoje conversando com um dos nossos parceiros e mentores, nós decidimos então não lançar agora, vamos esperar mais um pouco, porque queremos trazer algumas novidades, apimentar um pouquinho mais o livro. Então talvez vai ficar isso aí para o mês que vem. Show de bola. Mas tá surgindo aí. Então vamos lá. Para quem tá chegando aí, gente, ó, vamos encher essa live aí, manda os aviãozinhos, convida a galera. Vou fazer a primeira pergunta, hein? O que vem a ser esse raio de consciência? Isso é muito legal, né? Falar é fácil, né? Mas compreender é outra coisa, né? Vamos expandir a consciência. O que é isso? Então vamos lá, acho que de uma forma simples. Hoje... Gente, eu vou desligar os comentários aqui, aí depois a gente abre no final para fazer pergunta, tá? Maravilha. Deixa eu ver. E aí anota suas perguntas aí, no final vocês fazerem, tá bom? Peraí. Desativar comentários. Aê. Muito bem. Então, vamos lá. De um lado, nós temos pessoas falando sobre consciência, associando ela a uma questão mental. Do outro lado, pessoas associando ela a uma questão espiritual, né? E, para mim, consciência é simplesmente o todo. Algumas pessoas colocam, por exemplo, que existe um Deus. E, para nós, a consciência é o próprio Deus. Então, todos nós estamos ligados a uma única consciência. E essa única consciência permite com que a gente viva e manifeste as nossas capacidades de modo natural. Todos nós viemos para viver a liberdade, a felicidade, a plenitude e o amor como um estado natural. E se isso por algum motivo não está acontecendo, é porque as pessoas estão sob a influência do que eu chamo de influenciadores. E esses influenciadores acabam gerando dores, sofrimentos, intrigas, brigas, desentendimentos. E as pessoas não conseguem lidar com isso. E não sabem por que entram nesse emaranhado de confusão. E a consciência, a expansão da consciência, ela vem justamente com esse viés de trazer uma facilidade para a vida do ser humano. É assim, você tem as ferramentas dentro de você tem esta capacidade, mas você precisa alcançar os dois níveis da consciência, de expansão da consciência. Então, o primeiro nível de expansão da consciência é você expandir em sua própria consciência. Isso a gente já faz e já fizemos quando nascemos. Então, isso já é um processo natural. A gente vem sempre expandindo, sempre nos conhecendo, sempre descobrindo uma maneira de perceber a vida, uma maneira de se expressar, uma maneira de se relacionar diferente. E aí, o segundo estágio é quando você alcança uma maturidade desta consciência e você consegue despertar no outro. Você consegue expandir a sua consciência no outro, a ponto de olhar para o outro e entender. Você tem algo de muito especial, algo de único, e eu estou pronto, eu estou aberto para me expandir em você. Então eu me abro para você, para o seu conhecimento, para as suas vivências, para a sua história. Então é identificar realmente o ser humano como um ser único. E todos nós temos uma pérola, todos nós temos um segredo dentro de nós, uma maneira de olhar a vida, de se envolver, de criar uma experiência. Então, o segundo estágio da expansão da consciência é isso. Eu me permitir olhar para você e falar assim, o que você traz de bom? O que você traz na sua vida, na sua essência? Eu gostaria de compartilhar isso com você. Então, isso é a consciência em si.
Então, a pessoa, por exemplo, ela está conectada com a consciência, com essa primeira fase da consciência, que é o que você Sim. disse, mas um tanto desconectada dessa segunda fase? Seria Eu isso? acredito que a grande maioria está conectada com a primeira, mas automaticamente desconectada. Da E por que primeira. isso? Da primeira. Porque a primeira, nós estamos conectados porque é uma conexão que ninguém desfaz. Mas a questão é a percepção dela. E esta percepção é que está acontecendo essa desconexão. Por quê? Porque as pessoas estão vivendo dentro de conceitos, paradigmas, crenças limitantes. E uma delas é justamente sobre um dos pontos que a gente aborda muito dentro do livro, que é a questão de ser um ser melhor a cada dia. Então, isso é algo muito pesado para o ser humano. Virou um martírio para muitas pessoas. Existem milhares aí de pessoas falando sobre a importância de você se melhorar 1% a cada dia, de você ser um ser melhor a cada dia. E este termo carrega uma série de crenças, uma série de limitantes, de fatores limitantes por trás, que nos impede de ser realmente quem nós somos, de mostrar a nossa essência, de mostrar o nosso brilho. Por quê? Porque acabamos não nos aceitando. Porque se eu tenho que ser um ser melhor, significa que eu não sou um ser bom o suficiente. Significa que eu não tenho qualidades, que eu não tenho nada de bom, porque eu sempre tenho que estar nessa luta constante de ser um ser melhor. E eu não tenho que ser um ser melhor. Um ser melhor para quê? Para quem? Por quê? O que eu tenho que conquistar? Quem eu tenho que conquistar? A quem eu tenho que pertencer para poder ser melhor? Entende? Então existe uma série de coisas por trás e que as Sim. pessoas acabam não se apercebendo, né? E aí fica Mas nessa que luta, né? talvez, se a gente mudar, porque há um bom debate aí nessa coisa, né, de não ser melhor. Então, se eu não estou aqui para ser melhor, para aprender, para evoluir, né, como que é isso? Talvez mudar a fala. Então, não buscar ser melhor a cada dia, mas despertar o seu melhor a cada dia. Sim, isso é o Porque já melhor porque já está, existe. Já já existe, exatamente. existe. Exatamente isso. Então você vê que é uma troca de fala que mexe na nossa percepção e que vai mexer em todo um comportamento, porque a partir do momento que o meu trabalho é apenas despertar aquilo que já está em mim, eu pensar assim, ele já me conecta totalmente com a Com fonte. certeza. Né? Eu estou totalmente conectado. Eu sou de verdade um diamante bruto. Já está tudo aqui. Exato. Eu só preciso despertar esse melhor, é isso? Exatamente isso. Aí você percebe como sai do contexto de que eu não sou nada de bom para eu já tenho tudo de bom e eu só preciso aprender a como manifestar isso, como expressar. Eu saio da Sim. escassez para algo completamente puro, belo, grandioso. A pessoa ela manifesta a prosperidade dela só de falar que ela está ali manifestando o poder dela, porque ela já contém isso. Por que você acredita que a gente vive essa questão, né, dessa limitação, da desconexão? A gente está trazendo aí no Herança Divina, nesse workshop, né, nesse conjunto de entrevistas, eu vim começando com a parte mais, digamos, teórica, aquela parte que a gente vai mais profundo aí nas ciências, na filosofia, nessas reflexões. Mas a gente percebe que quando eu falo herança divina, é algo que já Sim, está, né? Você não precisa fazer, trabalhar para conquistar isso. Já exatamente. está, é só mudar a percepção e olhar. Então, o que você acredita que acontece, né, nesse processo? Você falou dos influenciadores. Será Exato. que tem a ver com isso? Fala um pouco disso. Muito. O que acontece é o seguinte, como existe a própria consciência, tudo é essa consciência, dentro de um plano menor, vamos dizer assim, chamado de planeta Terra, a consciência ela entra numa linda jornada chamada humano. Então, como um ser humano, a consciência ela precisa se expandir. E o que é se expandir? Não é evoluir. Porque o conceito de evolução é eu tenho que sair de um lugar e chegar num outro melhor.
Então não é evoluir, é progredir. E o que é progredir? É você compartilhar o máximo da sua existência com as outras existências e disto criar experiências extraordinárias. Então essas experiências extraordinárias é a progressão. E quando você fez o convite, né, de participar da herança divina, me veio essa coisa de que a herança divina é isso. É esse compartilhar. Eu trago uma herança divina, você traz uma herança divina, e quando nós juntamos essas heranças, nós criamos experiências extraordinárias. E essa experiência leva, então, à progressão, que é a expansão da consciência. Só que nós estamos dentro de um planeta que tem as suas frequências de limitação. E quais são essas frequências de limitações e por que existem elas? Porque a consciência, para que possa se manifestar e expressar o poder que ela tem em cada unidade, que é o ser humano, ela precisa entender aonde que é o gatilho, aonde vira a chave. E aí é onde surgem então os limitadores. Esses que são os influenciadores. Os influenciadores, eles a priori, eles vêm como se fosse um peso para que você pudesse fortalecer o seu músculo. Então nós vamos para a academia, a gente pega peso para quê? Para criar força, para dar força aos músculos. Né? Só que, quando este peso ele é muito maior do que eu consigo suportar, do que eu consigo carregar, ele se torna um martírio. Né? Então, se eu for para a academia e pegar uns 100 quilos, eu não tenho costume de fazer exercício, não vou conseguir, aquilo vai me machucar, vai criar cicatrizes. E aí eu vou ficar traumatizado, eu vou criar traumas. E vai acontecer, eu vou ficar inimigo dos pesos, né? Então eu fico inimigo dos influenciadores. E aí automaticamente eu passo a criar uma série de resistências sobre a própria vida, sobre as experiências. E aí eu vou limitando a maneira de eu criar experiências. E até eu viver essa experiência de expansão interna e externa. Então, os limitadores, eles vieram para nos fortalecer, para despertar como sinais, eu digo que eles são bússolas, onde eles vão olhar para nós e vão falar assim, ó, opa, me deparei com um deles. Então, nesse momento, eu preciso mostrar a minha capacidade. O que eu trago como herança? O que eu trago dentro da minha essência, dentro do meu DNA divino? E aí, nesse momento, se eu não tenho o costume, se eu não sei lidar com isso, se eu não sei como manifestar, eu entro no medo. E aí é onde surgem os medos primários. Então, nós carregamos já de prontidão, né, nossa carga espiritual, as emoções primárias, que são a conexão que nós temos com os influenciadores, e o mau relacionamento com as nossas emoções primárias deram origem aos medos primários. E aí os medos primários são justamente aqueles pontos em que nos enfraquecem e vão dificultando nossos relacionamentos, as nossas relações, primeiro conosco, né, e depois com as outras pessoas. E aí a expansão da consciência, ela vem justamente para colocar cada ponto no seu lugar e ensinar como você lida com cada um deles. Como que eu posso manifestar o meu melhor sem que eu tenha que me melhorar? Simplesmente só manifestar a minha herança, só quem eu sou. Entende? Entendi. Então, a gente pode dizer que tudo isso faz parte do game. Sim, com certeza. E o game foi ótimo, porque eu lembro, há 15 anos atrás, uma das primeiras coisas que um dos mestres colocou para nós foi isso. Falou assim, ó, vocês estão em um grande game, em um grande jogo da própria consciência. É legal, interessante isso, né? Sim, eu tenho uma visão assim, para tudo isso, sei lá, desde pequena muito clara, né? Quando começaram a aparecer esses filmes tecnológicos, Matrix, Avatar, esses filmes, eu amo, né, esse tipo de filme. E já foi muito zoada, né? Porque você fica assistindo essas coisas que não existem, que tal. Mas eu sempre vi uma conexão muito grande, porque eu acredito que as consciências aqui manifestadas, as mentes aqui, recebem uma ressonância e um vislumbre do que e acaba manifestando isso em forma desses filmes, para que isso venha auxiliando aqueles que já estão mais preparados, né? Porque para alguns é pura loucura, puro delírio. Exatamente. Mas se a gente olhar aquele filme Avatar,
eu vejo muito, né, Muito. a consciência ali guiando um corpo, vivendo um projeto, vivendo ali num projeto, né? Exatamente isso. E ainda, um dos mestres ainda coloca o seguinte: todos os filmes que vocês já viram, todos os livros que vocês já leram, tudo que já foi criado pelo ser humano, na verdade não é uma criação, apenas é como se fosse uma fotocópia daquilo que existe em alguma dimensão. Então tudo é real. E existe em algum plano, em alguma dimensão, aquilo existe. Eu acredito total É muito nisso. legal. Super. Eu lembro de uma conversa que a gente teve em um dos encontros e veio um tema que eu até falei esses dias em um dos trabalhos que eu fiz, que é: se você nasceu furadeira, por que você fica querendo ser um martelo? Fala disso um pouco. É, exato. E é herança divina, né, pô? Você traz, você já traz. É o que a gente fala sobre a molécula. Então, o que acontece? Nós desenvolvemos uma ferramenta chamada HPJ, que é HPJ, né, que significa Human Particle Joint, que é a união da partícula humana. O que significa essa ferramenta? O que ela revela? Ela revela a nossa molécula das inteligências. Então, todos nós possuímos 9 inteligências. Nós estamos vibrando dentro delas. E essas inteligências nos mostram as nossas capacidades. Aquilo que nós trazemos naturalmente. Que é isso que você falou. Pô, eu vim para ser furadeira, então acabou. Mas as pessoas não sabem disso. E a molécula, ela traz essa informação. Não, ó, você veio para ser furadeira, você veio para viver isso. Isso está dentro da sua frequência. E aí, no momento que nós olhamos a molécula, nós conseguimos perceber coisas que às vezes a gente vem relutando a vida inteira. Porque a gente fala, não, mas as pessoas não são assim. Mas por que que eu tenho que ser assim? Não, mas por que não? Eu tenho que fazer como todo mundo faz. E não necessariamente, porque cada um traz uma pérola, cada um traz uma molécula diferente. Entende? Então, e às vezes as pessoas elas ficam brigando, ficam buscando conhecimento, querem desenvolver habilidades. Isso traz muito no mercado corporativo, né? Você precisa desenvolver determinadas skills para que você possa ter esse emprego, para que você possa desenvolver essa arte, para que você possa manifestar o seu dom. Não necessariamente, você não precisa. Você já traz as suas habilidades, você já traz as suas capacidades. E uma vez quando você olha para elas, você se entende. Aí você fala, nossa, essa é a minha verdadeira identidade. Então, como que eu lido agora? Como me posiciono na vida? Olhando para você e se aceitando. Na hora que você se aceita, você fala, pô, eu vou então investir o meu tempo para desenvolver esta capacidade para eu conseguir perceber ela melhor dentro de mim. Porque ela já está lá. Na verdade, não é nem desenvolver a capacidade, é desenvolver a minha percepção sobre a capacidade que eu tenho. E aí, na hora que você desenvolve isso, começa a buscar conhecimentos para ir despertando a capacidade do modo natural, você consegue completamente mudar a sua vida. Os seus relacionamentos mudam, a maneira como você olha para as pessoas, a maneira como você capta informação, a maneira como você transmite, a maneira como você toca, como você beija, como você abraça, como você ouve, como você cheira. A experiência torna-se outra, porque você passa a perceber-se com as suas próprias habilidades. Você não precisa desenvolver nada além. Porque tem pessoas que falam assim, nossa, você não sentiu o cheiro? Não, eu não trago isso, eu não tenho uma percepção de cheiro. Não eu, né? Porque eu tenho muito. Mas tem pessoas que se prendem muito nisso, né? Tem até exercícios que as pessoas fazem de análise, né? Se você é uma pessoa que é mais visual, ou se você é mais sinestésica, se você é mais auditiva. Sim. O que significa isso? É a maneira como você se comporta diante da vida. Só que, de um lado, as pessoas mostram isso e falam assim, ó, tá percebendo? Você é mais auditiva. Então você tem pouco aqui de sinestésico, então você precisa desenvolver isso. E a molécula não traz essa percepção. A gente traz na percepção da molécula assim, ó, o que você é o que você é. Você não precisa desenvolver, não precisa gastar o seu tempo com aquilo que você não é. Só utiliza seu tempo para manifestar o brilho que você tem, trazer realmente o ponto único que você vive, entende? O seu sorriso, o seu olhar, a maneira como você se expressa para o mundo é única. Então respeite e aceite isso. E a expansão da consciência vem justamente com esse viés, de falar, pô, traz todas as suas capacidades e vem aqui que eu vou te ajudar se você não sabe como fazer isso. Entendeu? E isso é tão libertador,
porque essa frase, eu escrevi ela e deixei ela aqui escrita. E realmente a gente sabe das coisas, né? A gente sabe de muitas coisas. Na verdade, a gente sabe de tudo. Quando a gente conversa com as pessoas falam, porque você precisa fazer isso, porque você precisa... E a gente fica escutando e a gente sabe. No fundo, nós sabemos. Mas o saber e o de verdade virar a chave tem uma grande diferença. E o praticar, né? E o praticar. E essa fala, ela fez muito sentido para mim, e agora com esse processo que eu tô de fazer, eu já tinha feito algo assim antes, de vários encontros diários, quando eu lancei o Fluxo Perfeito, né, que foram 23 aulas durante 20 e poucos dias, 2 horas e meia de aula maçante todos os dias, né? E eu lembro que muitas pessoas falaram, cara, você é louca, 20 e poucos dias de aula, como que você vai conseguir? Não sei o que. Eu pensei, falei, gente, um professor dá 4, 5 aulas por dia, eu posso dar também. Mas foi, né, doideira, ao vivo e entrega pauleira. E aí, depois, agora nessa nova fase, eu mudei um pouco o nicho e tal. E aí, o Bruno começou a falar para mim, né? Amor, você precisa abrir a câmera todos os dias. Você precisa abrir a câmera todos os dias. Você tem muito conteúdo para passar. Abre a câmera e vai falar. Abre a câmera e vai falar. E aí eu comecei, né? Tá bom. Então ele falou, mas grava os vídeos, faz os vídeos, aí você edita, e aí põe lá uma reflexão, né? E faz assim e tal. Só que eu tenho uma questão com gravar vídeos. Eu não gosto, não é que eu não gosto, eu tenho umas questões ali, para mim é muito fácil abrir, o que eu vou falar? Eu me conecto com tudo que está aqui dentro de mim e às vezes faço um roteirinho e vai com energia, com a verdade. Quando eu gravo um vídeo, eu me olho, e se eu tiver que editar o vídeo, ainda ferrou. Porque eu começo, eu falo, não, mas o cabelo caiu aqui, eu entortei muito ali. Começo a entrar num processo que me paralisa. Aí passaram-se 15 dias, 20 dias, 30 dias, e eu fiquei presa naquilo de gravar vídeo. E planejando que tema, E aí eu lembrei disso, né? Não importa se todo mundo está gravando vídeo e fazendo vídeo gravadinho. Não importa se todo mundo está fazendo dessa forma. Eu tenho facilidade de falar, de abrir a câmera e falar. Então eu não vou mais lutar contra isso. Aí fiz os 5 minutos ou mais, que eu estava ali planejando, roteiro, 1000 coisas, e eu lembro que foi meia-noite, eu decidi, eu falei, eu vou começar amanhã. E meia-noite eu divulguei. Falei, se tiver uma, ou se tiver 100 pessoas, não importa. Eu vou treinar aquilo que é melhor em mim, que eu identifico, que eu tenho facilidade. Né? E por que as pessoas não conseguem fazer isso? Porque elas não respeitam a si próprias, elas não foram ensinadas a isso. Nós desde cedo fomos ensinados a olhar para o outro e a respeitar o outro. Quando chegava a visita em casa, isso pode ser uma frase que vai conectar com muitas pessoas, a nossa mãe sempre falava assim, dá o lugar para as visitas. Quando chegava nossos parentes, pelo menos em casa, falava assim, não, sua avó vai deitar na sua cama e você vai dormir no sofá. Então sempre foi nos ensinado inconscientemente que nós temos que valorizar os outros e não nos valorizar. Então ao passar do tempo, nós vamos praticando isso inconscientemente. E aí na hora de fazer um vídeo, algo simples que você queria fazer, você travou. Por quê? Porque você estava em combate. Mas eu sei fazer isso desse jeito. Não, mas o mundo inteiro faz assim. Então, mas foi ensinado que eu tenho que fazer igual ao mundo. Então eu tenho que me adaptar ao mundo. E aí começa a briga. Isso é muito pesado, é dolorido, né? Porque Demais. Aí começa o corpo começa a coçar, começa a ficar zoado, né? É nariz entupido. E aí eu falo nariz entupido porque eu tô com sinusite e o nariz tá travado faz 5 dias. E é justamente por causa desse impasse. De como que eu vou me mostrar? E até que eu falo assim, eu tenho que mostrar do jeito que eu sou, acabou, eu sou isso, entende? Quer você goste, quer você não goste, tá tudo bem, entende? Porque eu sou isso. Então, isso é muito importante.
E eu quis trazer essa coisa do nariz e mostrar aqui sobre essa dificuldade que eu estou enfrentando, porque às vezes as pessoas falam assim, você trabalha com expansão da consciência, então você não tem problema nenhum. Então você já sabe lidar com tudo. E não é assim, gente. Porque existem diversas áreas da vida, diversas situações, em que eu tenho domínio de muitas, mas tem pontos em que eu não tenho domínio. Por quê? Porque eu estou aqui justamente numa experiência para manifestar tudo aquilo que eu tenho dentro de mim. No momento em que eu já tiver todas as minhas habilidades e capacidades expressas, pronto, eu não preciso mais estar aqui. Eu já cumpri o que eu tinha que fazer. Entende? Então, a questão é, eu não tenho que me melhorar, mas a questão é eu me observar e entender. Eu já consegui manifestar tudo que eu sou? Eu já consegui passar toda a minha mensagem? Porque cada um de nós, você que está aqui, você tem uma mensagem dentro de você. E existem pessoas pelo mundo que estão aguardando essa mensagem. E aí, você já soltou sua mensagem? Você já colocou isso para fora? Porque não é você se melhorar, é você soltar, é você conectar com códigos para as outras pessoas. Uma palavra que eu falei aqui, ou uma que você colocou, já despertou com uma outra pessoa, que vai despertar em uma outra, e que de repente amanhã ela vai acordar com um sorriso muito maior, ela vai conseguir se sentir mais viva. Isso é a expansão da consciência, isso é a experiência. Então, o que prazer teria a vida se não fôssemos compartilhar do nosso melhor para que despertasse o melhor das outras pessoas, para que o todo vivesse experiências extraordinárias. Porque a vida não se trata só de mim e nem só de você. E não se trata só de mim e de você ou somente de mim. E nem somente do todo. E aí você fala, nossa, mas como assim, Matheus? Porque a vida se trata de mim, mas também não se trata. Se trata de mim até a segunda página. Então se trata de mim até eu chegar nessa live. Na hora que eu me conectei nessa live, não se trata mais só de mim, se trata de mim e de você. Sim. E aí, não se trata mais só de mim e de você no momento que entrou mais uma pessoa na live. E aí entrou mais outra, mais outra. Então isso vai mudando conforme a vida vai acontecendo. Então é quebrar os padrões de que a vida só se trata de mim, ou a vida só se trata do outro. Não, existe momento para cada coisa. Só que será que nós estamos abertos a todos esses momentos? Então a expansão da consciência é justamente isso. Você se abrir para as oportunidades. Eu gosto de trazer aquela fala que diz assim, que a vida acontece através de você. Você é a expressão do Criador. É Deus em você que está agindo. Quando você dá um sorriso, é essa expressão. Você está expressando e está beneficiando o outro. Agora, como a gente percebe que isso está bloqueado, e também vamos pensar, tem o bloqueio, tem a expansão, tudo está acontecendo dentro da perfeita ordem. Vamos olhar dessa forma, Se existe essa consciência, que é a grande consciência, extremamente inteligente, ela já computou tudo isso, ela tem total controle desse game, de tudo que está rolando aqui. Podemos dizer que as pessoas adoecem, se desequilibram por conta delas não se expressarem? Sim. Elas não permitirem essa consciência se manifestar através desse veículo que elas estão trazendo? Sim. Uma das coisas que eu gosto muito de colocar, Ale, que é assim, que Deus, ele não está dentro, mas ele também não está fora. Deus não está perto, mas também não está distante. Deus simplesmente é. E o que é Deus? Deus, se nós pegarmos e fizermos um acróstico, o acróstico é quando você pega uma palavra e você coloca, dá significado a cada uma das letras dela. Se nós fizermos isso com a palavra Deus, coloca divina, energia, unidade, sagrada. Então Deus é uma divina energia, uma unidade sagrada. E o que se representa isso? E aí você vai entender o que isso tem a ver com adoecimento ou não. Que o divino, ele é o lado masculino, é a luz, e o sagrado é o lado feminino, é a escuridão. A luz ou a escuridão não é nem bom nem ruim, simplesmente ok? Homem não é bom nem ruim, mulher não é bom nem ruim, simplesmente ok? Então nós somos. Esse é o primeiro ponto. E o que é energia, a unidade? Todos nós somos essa energia
E todos nós somos essa unidade. Então todos nós somos Deus. E no momento que eu sou Deus, eu tenho a percepção sobre o todo a partir da minha ótica. Você tem a sua percepção do todo a partir da sua ótica. Você é Deus, eu sou Deus. Então, eu não posso em nenhum momento olhar para você e falar assim, você está errada. Porque você é Deus. E eu também não posso olhar para mim e falar assim, eu estou errado. Não, porque eu sou Deus. Então, tudo está certo. Logo, se tudo está certo e eu sou Deus e você é Deus, qualquer coisa que nós realizarmos está correto. Certo? A questão é, quanto tempo nós permanecemos nas nossas verdades sem nos permitirmos a interação com as verdades alheias? Porque quando eu me coloco dentro da minha verdade e eu me aprisiono nela, eu começo a adoecer. Porque uma verdade, o que leva à doença, ao adoecimento, é o aprisionamento da sua verdade. Quando você se aprisiona dentro da sua verdade, você quer que o mundo inteiro acredite que aquilo é uma verdade, é porque você não está aberto a interagir, você não está aberto à experiência. E nós somos seres que viemos para viver a experiência. Sim. Então, no momento que eu me permito interagir com você, observar, ouvir, entender a sua verdade, expressar a minha verdade, sem querer impor e simplesmente compartilhar das verdades, nós não nos adoecemos. Então, o prender a verdade dentro de nós e querer fazer que ela vale é o desequilíbrio que nós causamos em um dos nossos corpos. E a doença, ela é causada quando 2 ou mais dos nossos corpos entram em desequilíbrio. E ele só entra em desequilíbrio quando a gente quer permanecer na nossa verdade e não permitimos a interação, que é o fluxo da vida, que é a existência. Então, ou eu vivo ou eu morro. Se a existência é uma verdade que está em constante interação e eu quero prender a verdade, eu estou fazendo o quê? Eu estou determinando morte para mim e não vida. Contraindo, então, né? Exatamente. Isso leva ao adoecimento. Porque você está dizendo, eu não quero interagir, eu não quero estar no fluxo da vida. E a vida é uma interação de verdades. Ninguém é o certo. Todos são certos, mas não existe uma verdade absoluta. Eu sou a verdade, você é a verdade, e vamos compartilhar. E tá tudo bem. E se alguém, por algum motivo, falar assim, não, mas eu não concordo com o que você está dizendo, também tá tudo bem. Porque cada um está em um nível de entendimento sobre a verdade. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Quais são os comportamentos que a gente pode começar a pontuar? Talvez o controle que leva... Quanto mais controle nós temos na nossa vida, mais engessado nós estamos nela. É uma das coisas que eu vejo as pessoas falando, né? Tenha controle da sua vida. Tome posse da sua vida. Tenha controle, controle tudo ao seu redor. Quanto mais controle você quer ter, mais estagnado você está. Porque a vida é um fluxo. E se a vida é um fluxo, eu necessito apenas entrar, navegar. É permitir que a minha alma dance nesse fluxo. Então, qual que é a minha beleza? Como que eu quero dançar? Qual que é a minha arte? Como que eu quero simplesmente me expressar? Como que eu posso contribuir com o todo sem que eu deixe de viver a minha verdade? Porque eu me permitir olhar para a sua verdade não significa que eu tenho que abandonar a minha verdade. Significa que eu estou abrindo a minha verdade para interagir com a sua verdade. E disso, descobrir uma nova verdade. E dessa nova verdade, de repente, daqui um segundo, transformar em outra. E de repente, daqui 5 em outra. Então, tem pessoas que falam assim, quando você fica ali amadurecida, você não mudou, né? Você fica a vida inteira sendo a mesma pessoa. Eu vejo isso em relacionamentos. E isso vai casar com o que você me perguntou agora sobre o que a gente precisa fazer. A pessoa fala assim, nossa, você não é mais a mesma pessoa desde quando eu te conheci. Você mudou muito. Nossa, ainda bem ainda que eu mudei. Bem. Ainda bem. Mas é normal isso, né? Mas você vira e fala, só você que ficou ali parado no tempo estático que não muda, né? Exatamente. Eu acredito que um dos comportamentos que nós temos que observar é isso. O quão nós estamos repetindo coisas na nossa vida e que não, mesmo que faça sentido ou não, mas por quanto tempo nós estamos repetindo
os mesmos hábitos, os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos, os mesmos paradigmas, as mesmas filosofias. Porque se não existe uma renovação disso, uma interação, significa que nós estamos estagnados. Isso leva ao adoecimento, isso leva a brigas, isso leva a desentendimentos, a experiências nocivas. Então, eu acredito que é o principal ponto a observar. Né? O quão estagnado você está e quanto você está repetindo coisas na sua vida. E antes de eu fazer essa pergunta, a gente falou do controle, né? E você trouxe aí 2 exemplos, né? Você precisa tenha controle da sua vida, tome posse da sua vida. Isso pode ter um outro sentido, talvez. Vamos refletir. Eu gosto muito dessa frase, tome controle da sua vida, tenha controle da sua vida, tome posse da sua vida. Eu acredito que quando a palavra controle, ela já gera automaticamente na nossa mente uma resistência. Porque a mente não gosta de controle, ninguém gosta de controle. Mas exatamente. Quando a gente usa o controle no sentido de eu tenho a escolha. Então, isso é bem interessante, né? Eu escolho comer chocolate ou não comer o chocolate. Eu escolho ficar dormindo ou levantar e entrar em ação. Né? Quando a gente vai ali para a parte final, que é o nosso livre-arbítrio. Então, nesse sentido, quando eu falo desse controle, quem é que está direcionando os seus passos? Quem está escolhendo por você? Quem está movendo as suas pernas? É você? Você está controlando isso quando você diz sim ou não? Ou você permite que os outros ditem, ou o sistema dite que você caminhe por aqui ou você caminhe por ali, entende? Sim, claro. Então, eu acredito que, de verdade, a gente tem um controle, como a gente vai falar, né? O direito da escolha dentro desse sistema todo, eu gosto de falar assim, né? Que ele é desse tamanhozinho, assim. Né? A gente controla, né? A gente controla as coisas, mas diante da dimensão, ela é bem pequenininha. Então, esse livre-arbítrio que nós temos, ele não é algo que... Ele é algo que é grandioso dentro da existência, mas ainda é muito pequeno diante de toda essa consciência. Como que você vê essa dualidade aí desse controle, né? Eu vou dar um spoiler do livro, tá bom? Eu trato justamente isso no livro, que é a questão da escolha. E o grande chavão do livro é assim, você tem a escolha, e quando você entra no poder da escolha, você entender que você não deve tomar e ter escolha nenhuma. Então, o que acontece? Existe uma diferença entre você ter escolha e você ter tomada de decisão. Então, vamos analisar dentro de um ciclo que eu chamo, que é o ciclo do incrível. E o ciclo do incrível, ele começa com uma análise que é de trazer o simples da coisa. Então, quando eu escolho algo, é porque existe uma dúvida. A escolha sempre me leva a 2 ou mais pontos. Então, se eu tenho que fazer uma escolha, é porque eu estou em dúvida entre uma coisa ou outra coisa. Certo. Ok? Então, quando você fala assim para mim, mas eu escolho se eu quero comer chocolate ou não, isso não é escolha. Isso é decisão. Eu decido se eu quero comer ou se eu não quero comer. Mais uma vez a mudança na palavra, na forma de conduzir. Exatamente. E a consciência, ela traz isso, justamente essa clareza sobre as palavras que nós utilizamos no nosso dia a dia, para que a gente possa entender. Então eu estou num processo, num fluxo energético, eu estou numa frequência que está em fluxo ou não, ou está travado. Então, quando nós observamos na questão da escolha, eu tenho o poder da escolha. Tá, mas qual é o seu poder de escolha? O poder da escolha é eu escolho se eu como chocolate ou não. Então, não era uma escolha, mas você colocou aquela energia, aquela experiência dentro de uma bolha de indecisão. E ela não estava, mas você colocou porque você utilizou um termo que não está clarificado dentro da sua ideia. Então, na hora que você coloca ali e fala assim, eu tomo a decisão, eu tenho a decisão de comer ou não esse chocolate, e por quê? Porque eu tenho uma série de razões. Porque eu não quero engordar,
porque eu já comi demais, porque eu não tenho uma necessidade, ou porque eu estou substituindo uma dor emocional pelo chocolate, porque eu estou em TPM e eu estou querendo então um chocolate para poder me sentir mais acalentada, porque eu estou necessitando de carinho, então eu preciso de chocolate. Então, assim, eu tenho a consciência do que o porquê eu quero fazer aquilo. Tá, então eu quero ou não comer o chocolate. É tomada de decisão. Outra coisa é escolha. Eu estou em dúvida se eu como chocolate ou se eu como um pãozinho. Eu estou em dúvida se eu como chocolate ou se eu tomo chá. Aí é uma escolha. Eu tenho que escolher um ou outro. E aí toda escolha você tem que deixar alguma coisa de lado. Né? Sim. Porque é uma escolha. Entende? Agora eu falo assim, não, mas eu fui lá e eu decidi. Então, aí olha que interessante, né? Então eu decidi comer o chocolate com chá. Então você não teve escolha. Você teve uma decisão. Aí você eliminou a escolha e você colocou a decisão no meio. Então, eu acredito que o viés é justamente esse, de nós entendermos que nós precisamos tirar a questão de dúvida da nossa vida e trazer mais decisões. Eu quero viver isso. Por que eu quero viver isso? Porque eu tenho uma estrutura por trás, eu tenho um ciclo de propósito. Eu trabalho muito isso no livro, né? Para você ter uma base, para você tomar uma decisão, você tem que ter ciclo de propósito. Se você não tem ciclo de propósito, qualquer coisa serve. E aí você entra, então, nas amarras da escolha. Eu tenho que escolher entre uma coisa e outra. Por quê? Porque eu não sei para onde eu vou. É aquela piadinha, né, do português, que entra em um prédio e a pessoa vai lá, o maquinista fala assim, qual andar? Ele fala assim, qualquer um, eu já rei de prédio mesmo. Então... Então, para onde eu vou, então qualquer coisa serve, né? Então, não importa. E aí eu posso, nesse momento, eu posso dar a escolha para outra. Aí eu posso ser guiado pelo externo, que é o que a maioria das pessoas vem vivendo. Eu não tenho um ciclo de propósito definido, eu não sei para onde eu vou, eu não sei o que eu quero viver, mas as pessoas que estão ao meu redor estão ditando que este é o melhor mundo, que esta é a melhor ideia, que esta é a melhor maneira de se viver, e eu estou seguindo. E aí a pessoa vive o quê? Uma vida de plágio. Uma vida de cópia. Eu estou copiando o que a sociedade ao meu redor está fazendo. Mas isso te alimenta? Isso te traz aquele calorzinho no peito de conforto, de você, nossa, eu estou bem, eu estou seguro, a minha vida está andando, essa coisa de que eu tenho o controle da minha vida, né? É esse quentinho, é a segurança de que você está no fluxo da energia. Sim. Entende? É justamente essa questão. É isso mesmo. Como que você percebe hoje? Você trabalha com um grande número de pessoas que chegam, né, nessa busca. Como que você percebe, assim, de início, o nível de consciência das pessoas? A primeira coisa, eu já peço para a pessoa fazer a molécula dela, né, para que eu possa auxiliá-lo de uma melhor maneira. Por quê? Porque a gente não olha o ser humano como uma massa. Então não tem isso de que assim, vem aqui e eu tenho um curso que serve para todo mundo para chegar nisso. Não. Nós trabalhamos dentro da Safia Corp, dentro da Safia Academy, de uma maneira assim, você é um ser único, você é um ser exclusivo. Então eu preciso olhar para você único. Como que eu olho para isso? Porque eu tenho a minha percepção como um profissional, como terapeuta, como coach, ok? Ou como expansor da consciência. Eu olho para a pessoa e eu entendo, mas essa é a minha interpretação. E a minha interpretação não significa que ela é correta diante da sua vida. Por quê? Porque se eu for fazer uma interpretação sobre a sua vida, eu vou estar te comparando com outras pessoas que vivem comportamentos parecidos, padrões emocionais parecidos, crenças mentais parecidas, ou paradigmas astrais, ou filosofias espirituais parecidas. E aí eu vou te comparar, eu vou te colocar dentro de um bolo. De uma caixinha. Então, dentro de uma caixinha. Antes nós vivíamos assim. Quando caiu a ficha e surgiu a molécula, a gente falou, não podemos mais olhar e simplesmente achar e colocar, querer deduzir, falar assim, nossa, eu acredito que pela percepção dela, pelo conhecimento que eu tenho de vivência de estudo de ser humano, então ela é isso. Não. Então assim, qual é o seu nível de consciência? Vem aqui, deixa eu ver sua molécula. A sua molécula vai me dizer. Então quando eu olho para ela, eu falo assim, isso daqui é o seu nível de consciência. Aí a pessoa vai me dizer, eu estou ou não estou neste nível? Eu estou pronta para isso, ou isso daqui não faz parte de mim, isso daqui está longe, isso daqui está próximo, nossa, eu sou assim mesmo, nossa, eu vivo isso,
E aí, então, nesse bate-papo é onde a gente consegue identificar. Então, tá bom. Então, isso daqui é melhor para você, ou este caminho, ou este curso, ou esta metodologia, para que você possa, então, expressar cada vez mais quem você é. Entende? O estudo do Eneagrama traz algo assim parecido, né? Porque ele estuda as personalidades. Sim. E só que não é algo que o guia ou alguém chega e fala para a pessoa qual é o número da personalidade, qual que é. Não. A pessoa precisa se encontrar naquele raio, naquela expressão. Ela que precisa... Porque senão acontece isso, né? Você fica julgando, você é um 3, você é um 7, você é um 8. Exatamente. E fica jogando números ali e que só a pessoa mesmo ela pode se olhar e olhar para fora e identificar, né? Em que patamar, como que ela está ali se manifestando, né? Exatamente. E a molécula, ela é muito interessante, Ale, por quê? Porque eu utilizo o seu nome para poder traçar sua molécula. Então eu vou pegar o seu nome completo, vou utilizar ele, vou transformar ele em números e identificar isso com frequência. Então, eu tenho até minha molécula aqui. Que legal. Eu imprimi ela. Show de bola. Então, quando a gente olha para a pessoa, a gente não está simplesmente deduzindo, fala assim, eu acho que você é esse número por causa disso, por causa daquilo. Não, existe um estudo por trás, existe uma matemática, uma numerologia. E uma numerologia própria que nós desenvolvemos. Realmente que eu tô querendo espirrar. Fica à vontade. Passou. Eu quero saber o seguinte. Falamos, né? Estamos aí cheios dos saberes. Eu vou mostrar para eles a molécula. Olha, gente, vou dar um spoiler aqui da molécula. Viu? Até imprimi, viu? Traz um pouquinho mais pra ela. Aí, ó. Muito bom. Muito bom. Isso aí. Minha molécula de água. Fala muito sobre mim. Muito bom, muito bom. O que fazer quando... Vamos pensar aí. A pessoa não tem... Hoje, não dá para ninguém dizer que não tem o saber, né? Não tem o conhecimento. Eu gosto de trazer muito aquela fala, o chamado... como que é? Muitos são chamados, poucos os escolhidos. Como eu interpreto essa frase? Sabe o símbolo do Batman? Sim. Quando ele dispara ali, aparece? Então eu vejo mais ou menos assim. E isso é o chamado. Ou seja, nós estamos aqui trazendo um saber, é um chamado. E aí esse chamado existe em vários lugares, várias pessoas, religiões e tudo mais. Então os chamados estão aí. Poucos são os escolhidos. Então, os escolhidos são aquelas pessoas que escolhem enxergar esse chamado. Que escolhem, olha, eu estou vendo ali o símbolo do Batman, vou ali. Né? Então, ou que se decidem olhar. Exato, os que decidem olhar. E que de fato vão, se escolhem, né? Então, nós nos escolhemos. Sim. Nós tomamos a decisão de olhar para um saber e pegar aquele saber e trazer aquilo para o campo da ação. Como que nós podemos buscar isso de forma mais direcionada para a gente ter essa expansão? Ok, assisti essa live aqui com a Alessandra, com o Matheus, qual é o meu primeiro passo? Fazer sua molécula. O primeiro passo é você se reconhecer. Eu digo assim, não adianta você querer fazer nenhum curso, buscar nada, nenhum entendimento, se você não se reconhece. Então, o primeiro passo é você reconhecer a sua verdadeira identidade. Então, quando você olha, por exemplo, você está aqui buscando o quê? A sua herança divina. É algo que não é fora, é dentro, é seu. Então, isso é um chamado para que você possa se reconhecer. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Então, é buscar ferramentas que você possa olhar para a vida e falar assim, eu sou isso, eu me identifico realmente com isso, agora eu vou definir o que eu vou fazer, para onde eu vou, como eu vou agir na minha vida, que vida tomar, né? Qual decisão tomar, que caminho seguir. Então, isso é a premissa geral, gente. Então, qualquer coisa que você esteja procurando, qualquer curso, treinamento, que não seja levar você a observar, se observar, a se entender quem você realmente é e qual é aquilo que você traz,
qualquer coisa que você fizer não vai servir para nada. Por quê? Porque talvez você está gastando dinheiro e tempo para viver uma coisa que não é sua, que não está aí dentro de você. Então, a gente vai vendo que tudo vai convergindo, né, para o mesmo lugar. Digamos que o primeiro passo é como a gente observa na história, até das religiões, é o autoconhecimento. Conheça-te a ti mesmo. Exatamente. E aí, para isso, nós temos várias ferramentas aí disponíveis que auxiliam as pessoas nesse processo de conhecer a si mesmos, né? A se entenderem. Exatamente. A se entenderem. E no momento que você se entende, no momento que você está pronto ali, fala assim, pô, eu sou isso, eu me identifiquei. Então tá bom. Então segue para esse caminho e aí se desdobra dentro disso. Não é dentro da verdade do outro, mas é dentro da sua verdade. Então eu digo assim, qual que é a melhor ferramenta para você fazer isso? Aquela que você se identifica. Então você está aqui. Hoje nós estamos falando sobre o quê? Sobre a herança divina. Então isso é uma proposta. Então se dessa proposta você se identificou com isso, nossa, vai lá, entra. Entende? Não, me identifiquei com a molécula. Entra, me identifiquei com as duas. Entra nas duas. Legal, eu tenho isso na mão. E agora, o que eu faço? Eu acredito que isso é um ponto muito importante, Ale. Não é só a pessoa se conhecer, sabe? É o que ela faz com o que ela conheceu depois. Sim. Porque se conhecer, tá bom, eu conheci, eu identifiquei, nossa, olha que legal, isso daqui é uma garrafa, nossa, eu não sabia, nossa, cabe água dentro. Tá, mas para que serve? O que você vai fazer com isso agora? Então são os próximos passos. E esses próximos passos, as pessoas precisam entender para onde seguir, como fazer. Porque às vezes ela tem lá toda a ferramenta dela, mas ela nunca usou, então ela não sabe. Aí ela é uma furadeira, mas ela não sabe que ela precisa colocar na tomada. Ela não sabe que ela tem que colocar uma broca. Ela não sabe como se utilizar, entende? Então é onde ela precisa de orientação para poder se manifestar da melhor maneira possível. Com qual propósito? Para criar experiências extraordinárias para ela e para todos aqueles que estão ao redor dela. Porque a vida se trata sobre mim quando está em mim. E a vida se trata sobre nós quando o nós está envolvido. Então, em qual momento da experiência que você está vivendo? Para cada momento, você precisa manifestar uma capacidade que você tem. E às vezes as pessoas se confundem, né? Sim. Fazendo um adendo aqui, a proposta da herança divina não é nem isso nem aquilo. A proposta da herança divina é trazer a importância de a pessoa, de nós olharmos não só para o corpo físico, mas como olhar para o nosso corpo energético, como olhar para aquela mente que está consciente, como olhar para essa mente inconsciente, onde estão esses, como é o nome? Influenciadores ou limitantes e tudo mais. Exatamente. Olhar para esse campo de informação, ou seja, ter um olhar holístico, integrar, entendendo que nós somos esses 9 corpos. Nós somos o conjunto disso tudo. Então, quando existe essa divisão. Então, eu vi aí ao longo da minha jornada como paciente e depois como terapeuta, que o que acontece? A pessoa, ela descobre ali, então, uma terapia que vai atuar no campo energético dela. E ela faz, mas deixa as outras coisas de lado. Não olha para as outras coisas. Ou a pessoa, ela tem uma depressão, e aí, vai no médico, começa a tomar remédio, toma remédio. Num primeiro momento, ajuda, mas depois o remédio não sustenta mais. E aí, a importância, que é isso que eu trago na herança divina. Nós temos esse conjunto e que a gente, quando a gente coloca o olhar em tudo isso, a gente tem a capacidade de equilibrar todos esses campos que já estão em nós, mas que a gente precisa reconhecer. Eu preciso reconhecer. Então, ok, estou com depressão, meu corpo está deprimido a ponto de eu não ter vontade de fazer nem as coisas que eu gosto e só trazer tristeza. Ok, vou lá, vou tomar o remédio que precisa tomar, vou tratar do meu físico. Mas antes do meu físico, o que aconteceu? O que está em desequilíbrio que fez esse corpo? Tá bom, então eu vou lá, vou fazer um tratamento energético para equilibrar meu corpo energético. Tudo bem, mas ainda é só paliativo, né?
pode ser, né? Pode ser que foi no campo energético, Sim. mas a importância de a gente colocar o olhar em tudo isso. Então, e trazer também elevar para um nível de consciência de que não existe uma técnica única, que foi como o Edgar falou hoje de manhã, a gente teve a entrevista sobre magnetismo, né? Que a gente vê aí coisas sendo oferecidas para as pessoas como se fosse uma única técnica, uma única coisa que fosse resolver todos os problemas da vida da pessoa. E a verdade é que não é assim, não é isso, não é assim que acontece. Então, você vai fazer uma coisa, vai fazer outra, mas precisa ter esse olhar nessa integração daquilo, da forma que nós estamos manifestados aqui, né? Da consciência, esses 9 corpos, e ter um De uma olhar maneira para holística. tudo isso. De uma maneira holística. Parece que é algo novo, né? Parece que é algo novo, mas isso é tão... É tão antigo. É tão antigo, né? Imagina, há uns séculos atrás nós seríamos queimados por estarmos falando disso. Com certeza. Então, né, vejamos que não é algo, não é nada novo. Que nem eu trouxe aquela frase, não é magia nem feitiçaria, é herança divina, né? Não é nada de outro mundo, é aqui agora, né? Exatamente. E eu acredito que uma das coisas que nos conecta muito ali, e não estou falando só de nós dois, mas conecta a raça humana em si, é no fator de que a minha verdade, ela se conecta e completa a sua verdade e vice-versa, e assim como completa de outros. Então, quando você traz esse viés da herança divina, de que você precisa observar cada um dos pontos, cada um dos corpos, e compreender de onde vem o seu desequilíbrio, é você tratar o ser humano como um ser único. Então, você é único. Então, você está desequilibrando de um ponto que, de repente, a outra pessoa que está passando por uma situação similar à sua, às vezes é outro ponto. E o tratamento vai ser diferente para ambos. Diferente, exatamente. Então, é isso que é importante. A gente sempre traz essa coisa. Se observe como um ser único. Se respeite como um ser único. E exija das outras pessoas um tratamento único, exclusivo. A gente via muito isso no magnetismo e a gente começou a trazer esse viés de não olhar ou estabelecer um protocolo, porque a gente foi desenvolvendo ali várias técnicas, né, de aplicar esse magnetismo. E ao mesmo tempo a gente estudava a doença, o chakra, o campo energético e tudo mais. E a gente começou a verificar que a importância de tratar o doente e não a doença. Porque, às vezes, tinham pessoas que chegavam com o mesmo sintoma, ou seja, com a mesma doença, mas a hora que a gente ia verificar, que a gente ia fazer o tato magnético, que a gente ia fazer todas as verificações, eram sobrecargas em pontos totalmente opostos. Completamente diferentes. Completamente opostos. Né? E que é essa grande mudança que a gente vai vendo já acontecer na nossa medicina, que vai passar, né, aí logo, muito em breve, né, com essa tecnologia, espero que sim. Olhar para o indivíduo como um indivíduo único e tratar ele nesses seus pontos específicos e não propriamente a doença, né? Eu já visualizei algo assim, já me chamaram de louca também por isso, mas enfim, a mente pode tudo, né? Eu acho que no futuro vai ser assim, a gente vai chegar houve um desequilíbrio, então a gente vai chegar lá no pronto-socorro, no pronto-atendimento, vai ter um aparelhinho que vai fazer assim, ó, vai medir ali e vai falar, ó, tá com desequilíbrio aqui. Aí você vai entrar numa maca, tipo uma cama de bronzeamento artificial. Né? E pronto, já vai vir os... Pronto, equilibrou e já vai estar, ó, supimpa. A parte mais física, né? Eu acredito muito. E eu acredito que não só no físico, tá? Eu vislumbro isso num sentido energético, espiritual. Porque no energético hoje já acontece, né? No próprio magnetismo. Mas eu digo no próprio hospital, eles observarem isso como uma técnica natural deles. Então, fazem aqui, deixa eu cuidar também do seu energético, não só do físico. Porque hoje parece que tem uma separação, né? Existem lugares que já pensam diferente, mas a grande maioria ainda pensa assim, o ser humano eu vou tratar ele no físico. Né? Mas nós sabemos que a maioria das doenças, elas não vêm só
não são só provenientes do físico. Elas podem ser provenientes de um desequilíbrio emocional e mental. E o físico não tem nada a ver com aquilo, mas o único lugar que ela tem para manifestar é no corpo físico. Então, ela se manifesta no físico. No lugar... Aliás, nós temos um corpo exatamente para experimentar tudo isso, né? Exatamente. Porque a doença que está ali, na verdade, ela é um remédio, né? É... Exatamente. Mas isso é assunto para É a outra, maneira, é a para maneira como outra você live. se observa. Hã? É a maneira como você se observa no mundo, né? Sim, exatamente. É isso, mano. Gratidão. Espero Grato que por você. para as pessoas que estão em casa, espero que para mim virou algumas chaves aqui, algumas coisinhas já modificou Muito aqui, bom. viu? E Então, isso é espero gostoso, para mim que para o também. pessoal de casa também, gratidão por esse encontro. Deixo aí você para suas palavras. Grato pelo convite, grato por você existir, grato pela iniciativa. Renascença Divina, eu acredito que é algo realmente que traz ferramentas boas para as pessoas se observarem, se entenderem, entenderem que que há uma necessidade de se observar. Isso é muito importante. A correria do dia a dia, eu tenho que pagar conta, eu tenho que resolver problemas, eu tenho que cuidar disso ou cuidar daquilo, está afastando as pessoas de se olharem, de se enxergarem. Eu acredito que a gente precisa desenvolver e incentivar cada vez mais isso nas pessoas, de se observar. Se observe o que você está vivendo, qual é o seu fluxo, qual a sua energia, como que você está hoje. Né? Então, a vida, ela está para você, assim como você está para ela. Então, se o seu dia hoje está triste, é porque você está emitindo isso para a vida. É assim como você está se mostrando. Se o seu dia está E é alegre, se o seu dia está instantâneo, né? triste. É Os mestres dizem instantâneo. que a cada 4 segundos a gente muda a nossa frequência. Cada 4 segundos. Então, a cada 4 segundos passou. E aí, você já é um outro ser. Então, você pode sair da tristeza para a alegria, para a raiva, para a dor, para a empolgação, assim, ó, 4 segundos. É muito rápido isso. Desculpa. Imagina. Então, se permita a Eu viver vou abrir quem... aqui se alguém quiser fazer alguma pergunta. Peraí, que eu Show! desativei, né? Pessoal, quem quiser fazer alguma pergunta é agora. Inclusive, o tema dos 5 minutos ou mais de hoje foi esse. Observa o hoje. Que show! E foi o tema de hoje. E eu decido o tema, tipo, na parte da tarde. Oh, que delícia! Por quê? Porque eu estava naquela coisa, né? Do planejar, do planejar, do planejar. É o erro da minha personalidade. O erro não, o desvio da minha personalidade é achar que eu preciso sempre planejar tudo. Então eu vou no Tá. fluxo, acordo, Aí. nem me preocupo. E aí eu vou sentindo, venho, começo a trabalhar, atendo. E aí, de repente, eu me conecto aqui. Qual a mensagem para mim hoje? Né? Assim, para mim, eu me conecto Sim. com a mensagem para mim. E aí, é essa. Aí eu escrevo lá, eu mesmo venho, faço a capinha aqui, nem pergunto para ninguém o que você acha, vai. E Show. vai. Aí. Tá no fluxo. Estou no fluxo, Esse é o poder da escolha. e aí eu percebo, é nítido isso, né? E algo incrível também que você falou, né? As pessoas acham que você é terapeuta, você trabalha com as energias e tudo mais, você então tá pronto. Não tem desequilíbrios, não tem problema. Não, né? Não é assim. É o tempo inteiro tomando decisões para direcionar para uma expansão. Porque eu tenho um sentir da contração muito grande. Eu acho que isso é uma coisa bacana das pessoas observarem, né? O Edgar trouxe hoje algo sobre o magnetismo, dizendo que o planeta, né, ele vive na energia de repulsão, atração e repulsão. Então a gente está sempre, o tempo inteiro, expandindo e contraindo, que nem nosso coração. Tá sempre assim. Então, Sim. ora a gente está contraindo, ora nós estamos expandindo. Quando nós estamos na contração, é onde acontecem os processos de desequilíbrio, os processos de doença e tudo mais.
mas que depois vem a expansão. É natural, a expansão acontece. Só que quanto tempo a gente fica segurando essa contração ali, né? Segurando a expansão? Quando, acredito que quando a gente começa a ter consciência, a gente olha para essa contração, né? E começa a tomar decisões para nos direcionar, né? A expansão. O que que a Gessi falou? Ela Acho está muito... falando que adora assistir as palestras porque ela sempre descobre que a resposta está dentro dela e que traz, né, do inconsciente para o consciente. Então isso é muito legal. Namastê, namastê. Aí, a minha mãe. Feliz. Mamãe consciência expandida, né, mames? É isso. Ali, o que mais? Gratidão. Eu preciso calcular minhas moléculas. Como faço? Zé, chama o Matheus. É isso aí. O Zé Chama fez o inesperado com a gente, né? Sim, Chama foi. o Matheus e faz a molécula, depois conta pra gente, Zé. É isso aí. Tá bom? Pessoal, gratidão. Um pouco mais tem lá no YouTube. Vocês vão ver lá o coquetel do amor com a Cíntia e ela mostra as moléculas das pessoas, enfim, tal, só para vocês terem uma ideia mais ou menos do que se trata. Tá bom? Sim, É tá bom. Tá bom, meu amor. Gratidão. Boa noite a todos. Gratidão. Ó, amanhã, ontem eu anunciei errado, né? Mas, enfim. Amanhã temos a Larissa na hora do almoço, falando do propósito à prosperidade. E à noite, a Andressa falando dessa terra dourada e de todo esse movimento aí do Diksha, dessa energia aí que o povo tá trazendo. Aí o Gerson falou, caraca, Lé, entrevista muito foda, hein? Muitíssimo interessante o assunto, as fichas estão caindo aqui. Top, valeu. Legal. Muito bom, legal, bacana. Muito bom. Pessoal, beijo. Beijo. Bye, gratidão. Tchau.